Olha, é uma honra, uma alegria estar participando. Quero saudar a todas as pessoas que estão aqui na mesa, grande parte amigas antigas, né, históricas, e também a todas as pessoas que estão nos assistindo. Em especial, quero cumprimentar aos alunos, às alunas do curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Fiocruz, que está encerrando hoje, não é, o ciclo de aulas, né? Vamos ter agora o seminário de apresentação de trabalhos, que nós vamos divulgar, gostaríamos que todos vocês participassem, assistissem, mas hoje estamos encerrando o curso de especialização no seu 39º ano de existência. E eu queria chamar a atenção para isso, e por isso marcamos esse dia de encerramento com essa aula, porque esse curso começou no Centro Psiquiátrico Pedro II, antigo Instituto Municipal Nise da Silveira, agora Instituto Parque Municipal Nise da Silveira. Esse curso começou quando eu fui convidado. Primeiro, eu trabalhei, né, quero dizer que é uma emoção muito grande, esse hospital, essa história, essa instituição tem uma importância na minha vida muito grande. Eu fui trabalhar ainda estudante nesse hospital, fui demitido, fui afastado pela minha postura de questionamento das situações de violência que eu via, de descaso, de abandono, etc. Depois fiz o concurso. Eu fui trabalhar em 78, e aí criamos o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, que é o movimento pioneiro da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, que de 78 a 87 se manteve com essa denominação, Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, MTSM, mas que se transformou no Movimento por uma Sociedade Sem Manicômios e depois no Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. E todo o processo da reforma psiquiátrica teve não um marco exclusivo, mas muito importante aí nessa instituição, né? Então, hoje, com esse encerramento, né, é muito importante a gente saber que a turma do curso está aí. E quando eu voltei para trabalhar em 82, nós estávamos no início do processo de cogestão, de tentativa de restauro das instituições públicas, né, no processo de reinvenção da saúde pública brasileira, do SUS, etc., eu tive como ideia, né, eu estava concluindo um mestrado sob orientação de Roberto Machado, filósofo, historiador, e Madel Luz, a ideia de fazer a minha dissertação sobre as colônias de alienados. Me intrigava o porquê que essas instituições chamavam colônias. E eu comecei a estudar toda a questão da colonização de uma colônia de alienados e acabei fazendo a minha dissertação sobre as colônias de alienados. E essa instituição, que está sendo, então, é um marco histórico isso, né? Já falei isso com Érica, já falei no debate que nós fizemos, é uma instituição de 180 anos, porque originalmente ela herdou primeiro as alienadas, né, do Hospício de Pedro II, mas depois todo o Hospício de Pedro II, que era na Praia Vermelha, né? Na década de 40, quando ali a universidade reivindicou o espaço, e assim também como a Marina ali começou a se queixar da presença de um hospital de loucos ali na região da Praia Vermelha, que passou a ficar nobre com a criação do Yacht Clube, o hospício foi transferido para o Jean de Dentro, voltou a chamar Pedro II, que tinha sido esquecido, apagado, né, com a República. Ele chamou primeiro o Hospício de Pedro II, depois o Hospício Nacional de Alienados, depois, então, voltou a chamar Centro Psiquiátrico Pedro II, e, no qual eu trabalhei. Então, são 180 horas. É um processo exemplar, importante, histórico, de desconstrução. A Érica demonstrou bem. Não é destruição, o abandono, a desassistência, é um processo de transformação da lógica de cuidado, de escuta, de participação. Não apenas de desmontagem dos aparatos políticos, jurídicos, assistenciais, culturais de natureza manicomial, mas também a construção de aparatos de natureza comunitária, participativa, social, emancipatória e tudo mais. Então, é um processo, por esse motivo, inclusive, nós, no Ideia SUS, eu sou curador
da Comunidade de Práticas em Saúde Mental do IDEA-SUS, que é uma cooperação entre o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e a Fiocruz. Lançamos uma série de debates inspirados, Gladys, obrigado pelas referências, pela lembrança, no Venturini, no Ernesto Venturini, que, falando uma vez no seu livro, quando nós estávamos publicando o livro, que a questão mais difícil não é fechar manicômio, é o que abrir para substituir, em termos de continuar cuidando de verdade, cuidar de verdade, etc. Então, ele, mais ou menos nessa frase, o importante não é fechar, é abrir. Eu comecei um trabalho latino-americano, que eu faço aí com a Argentina, com o Uruguai. A Argentina tem uma lei aprovada da reforma psiquiátrica em 2010 e o Uruguai em 2017. Eu estou acompanhando esse trabalho. Uma série de discussões, de debates, seminários, chamado O que abrir para fechar. Nós iniciamos esses seminários também aqui no IDEA-SUS, exatamente com a história, a situação, a experiência do Instituto Municipal Nise da Silveira, demonstrando que é possível superar o modelo manicomial, é possível, apesar dessa conjuntura desfavorável, contrária, que nós estamos tendo outros problemas, né, com a criação de outras estruturas manicomiais do tipo comunidades terapêuticas, entre aspas, mas que é possível fazer e como fazer. Então, essa história tem uma importância muito grande para esse curso que eu estou chamando a atenção, porque ele continua existindo. Ele foi criado em 1982 no Centro Psiquiátrico Pedro II, primeiro chamando de curso integrado de saúde mental, CISM, a gente brincava dos cismáticos, dos cismados, né? E depois, junto com a colônia Juliano Moreira, uma experiência também histórica, o curso de especialização em psiquiatria social. Nós transformamos esse curso em curso de especialização em saúde mental, SESM, financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, com o Ministério da Saúde, e foi uma estratégia muito importante, porque a ideia foi construir um pensamento crítico dos profissionais, e nós tínhamos aí no Centro de Estudos aulas, verdadeiras assembleias, com 200 e tantas pessoas, né? Aí levamos tanto de Roberto Machado, que eu já falei, Vera Porto Carreiro, Jurandir Freire Costa, tantas pessoas dando aula, trabalhando, discutindo, mas eram aulas, seminários, produção de visão crítica, de leitura. Me lembro sempre com emoção, funcionários da área da enfermaria, das áreas administrativas, lendo textos de Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, se emocionando, né? se revelando naquilo que eles faziam, tomando consciência das práticas que a gente reproduzia. Então, esse curso, né, tem uma experiência muito importante, e ele continuou sendo durante muitos anos, e as pessoas sabem disso, muitos de vocês que estão assistindo, além dos que estão fazendo o curso esse ano, fizeram esse curso. Ele foi uma referência, continuou sendo uma referência, foi reproduzido o Brasil afora, foi inspirador de várias experiências de formação, e uma formação que não visava, aí eu queria entrar na questão do patrimônio, da loucura, da história da memória, não visava um aperfeiçoamento técnico, uma formação tecnicista, né, de qualificação das pessoas na técnica, mas que pudesse produzir uma consciência crítica da psiquiatria, do papel, das suas relações históricas com o poder, como ela se constitui, que função social ela tem, né? Então, essa prática ela foi uma base de todo o processo que constituímos aí. Inclusive, então, além do primeiro curso, junto com a colônia Juliano Moreira, em saúde mental, na linha da reforma psiquiátrica no Brasil, né, que inspirou muitos outros cursos, também as primeiras residências, junto com o Instituto Pinel, o Centro Psiquiátrico Pedro II, nós demos início à primeira residência multiprofissional integrada em saúde mental, né? Quero lembrar que essas residências do Centro Psiquiátrico Pedro II e do Instituto Pinel, que mudaram de nome depois, essas residências nasceram com o convênio da Fundação Oswaldo Cruz, a partir desse curso que nós fazíamos. Então, foi com a municipalização, a Gladys já lembrou que o convênio saiu da Fiocruz, mas foi também uma experiência inovadora, pioneira, que desencadeou
outros processos de formação de residência multiprofissional. Não existia residência que não fosse de psiquiatria, né? Em Brasília, do Rio Grande do Sul e tantas outras pelo Brasil afora. E, dentro desse processo, tanto de formação quanto de pesquisa, eu, com a minha dissertação de mestrado sobre as colônias de alienados, pesquisando documentos, aí, descobri um acervo histórico importantíssimo do Centro Psiquiátrico Pedro II, e que tinha vindo da Praia Vermelha, essa história toda que já foi contada, eu já contei, mas, infelizmente, ela se perdeu de alguma maneira. Eu fiz até um pedido especial à Érica, diretora aí do Instituto, e uma vez já ao Júnior, Eurípides Júnior, para que localizasse essa gravação em VHS que o Josias fez no Centro de Estudos, nós inaugurando, em 1984, o Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria Brasileira. Nós fizemos esse centro, pegamos essa área aí do Centro de Estudos, que hoje tem a direção, reformamos aquela área toda, criamos um centro de documentação, localizamos ali livros históricos de Felipe Pinel, a primeira edição do Tratado Médico-Filosófico de Pinel, muitos outros livros, toda a coleção da Sociedade Médico-Psicológica de Paris, encontramos aparelhos de eletrochoque, camisas de força, que inclusive emprestamos, o Leon Richman utilizou naquela trilogia sobre o Museu do Imagem do Consciente, todo o material, organizamos esse material em estantes, em armários, fizemos uma inauguração belíssima, um centro de documentação, abrindo para pesquisadores. Me lembro, inclusive, do Fernando Diniz, que há muito lá ficava estudando livros de anatomia, estudando anatomia. E depois, quando eu saí, em 86, fui convidado pelo Sérgio Arouca para ser coordenador de saúde mental do Estado. Duas coisas aconteceram. Primeiro, uma nova direção ficou de olho naquele espaço reformado, mandou retirar todo o material histórico e jogou de novo dentro de uma enfermaria, que depois o Aníbal Amorim veio a localizar e, graças a Deus, começou o processo de recuperação, recuperação desse material. E outra coisa, esse Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria Brasileira, fundado também com apoio da OPS, a toda a documentação oficial disso, essa filmagem da inauguração, com a presença de Paulo Maris, que era o diretor nacional de saúde mental, de Sérgio Arouca, de Ana Pita. Nós denominamos esse centro de Centro de Documentação Professor Luiz da Rocha Cerqueira. O Cerqueira, o querido Cerqueirinha, tinha acabado de falecer. Foi a primeira homenagem que utilizou o nome de Luiz Cerqueira. Depois, 4 anos depois, quase 3 anos depois, foi dado o nome de um primeiro CAPS brasileiro ao Luiz Cerqueira. Todo esse processo foi documentado em papel, a criação e filmado. Nessa documentação, nós achamos, além disso, aquele histórico filme do Museu de Imagem de Consciente, do final da década de 40, início da década de 50, ele não tem data. Encontramos o decreto de Pedro II, o decreto número 82, que eu já falei várias vezes, que eu li tanto, fiquei tão impressionado de ter achado o decreto original de Pedro II, criando o hospício de Pedro II, que eu decorei o texto desse decreto. Então, foi toda uma história importante. E aí tivemos continuidade. O Centro Psiquiátrico Pedro II, depois o Instituto Municipal Livre da Silveira, teve um papel fundamental nisso. Nós tivemos sempre nos cursos um módulo tratando da história da memória, das relações epistemológicas, né? E a evolução do conhecimento, que propiciou muitos trabalhos, muitas teses, muitas dissertações surgiram daí. E também criamos depois o centro, o seminário, simpósio de História da Psiquiatria e Ciências Afins, né? Teve uma importância enorme esse processo. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo para que se localize esse vídeo. A documentação, boa parte dela, eu tenho cópia, porque eu levei lá para... Aí eu queria dizer, logo depois, quando criamos esse centro de documentação, cresceu o olho também, não só do espaço
que ficou bonito, reformado, e aí virou a direção, que ficava no bloco médico-cirúrgico, no térreo, passou para esse lado do Centro de Estudos, onde está hoje, como também o Ministério da Saúde bateu o olho grande no nosso centro de documentação. Nós tínhamos encontrado um espaço belíssimo, excelente, na Praça 15, para fazer o centro de documentação da memória da reforma da psiquiatria brasileira. E acabou que entrou em parceria conosco o Centro de Documentação do Ministério da Saúde e acabou que foi nos tirando de lado e criou lá o Centro Cultural da Saúde. Foi uma iniciativa muito importante, né? Mas o Ministério tinha interesse em tomar o protagonismo desse processo, né? Na linha contrária da municipalização e tal, que nós deveríamos ter essa direção, e acabou conduzindo o Centro de Documentação para um centro cultural da saúde, com outras áreas, o que foi muito importante, mas certamente nós perdemos isso. E, por outro lado, fizemos lá na Fiocruz, eu continuei com o projeto Memória da Psiquiatria, né? Fizemos uma história oral, temos entrevistas muito importantes, gravadas, de todos os atores fundamentais da história oral, com toda a participação do pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, historiadores, com a participação, a cooperação sempre aí com o Instituto Municipal Nísio da Silveira, e fizemos depois o projeto, fizemos um CD-ROM, um guia de fontes, uma página, livros, etc. E, finalmente, criamos o projeto Memória da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Tem hoje o site, é só entrar no Google e na página do LAPS, Laboratório de Estudo, Pesquisa e Saúde Mental, que tem lá o projeto da Memória da Reforma Psiquiátrica, né? Que eu proponho que a gente se aproxime mais, entendeu? A gente troca algumas informações em alguns eventos e tudo, mas seria muito importante que a gente pudesse estar mais junto, produzindo pesquisas, produzindo... Tocou aqui o meu alarme agora, dando 17 minutos. Produzindo pesquisas, produzindo eventos em conjunto, e não apenas como um ou outro convidado de outro evento, mas nós aproximarmos o Laboratório de Estudos, Pesquisa e Saúde Mental, né, como a Gladys falou, na época chamava Núcleo de Estudos Políticos Sociais e Saúde, depois LAPS, e fomos mudando, e que nós pudéssemos ter uma importante produção. Esse processo de transformação é fundamental, como eu falei. Nós estamos influenciando experiências no Brasil inteiro, né, de desconstrução de estruturas manicomiais, de construção de outras práticas sociais, comunitárias. Então, esse caso aí do parque é fundamental, como também da América Latina, né? A Argentina indo na nossa direção, vindo na nossa direção, Uruguai indo na nossa direção, e há movimentos em toda a América Latina de transformação. É importante que nós, com todo esse trabalho, consigamos ver os caminhos, que é possível sim desmontar uma estrutura de manicômio que tem quase 200 anos, é possível construir uma prática comunitária, uma prática cidadã, uma prática emancipatória, né? Uma prática de transformação do modelo de cuidado, de escuta e de participação social. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês a participação, tive uma aula aí adorei a apresentação da Gladys, da Ariadne, da Heloísa, a Érica, muito didática, muito... quero parabenizar mais uma vez pela liderança de construir com essa equipe todo esse processo de transformação, né? E a clareza desse processo certamente vai nos ajudar a continuar fazendo e acreditando, apesar da conjuntura desfavorável. Mas as coisas mudam, nós conseguimos mudar, e, mais ou menos, eu queria falar isso, a importância desse memorial, né? A importância desse trabalho, e colocar, não sou mais também coordenador do LAPS, agora é a Ana Paula Gujor, mas temos uma equipe lá muito importante, histórica, dedicada à memória. Temos um memorial muito forte, uma documentação visual, audiovisual, né, documental, muito, muito importante, de colocar à disposição do memorial
para que a gente tenha, de alguma forma, um trabalho conjunto. Então, muito obrigado, a todos vocês. A Vilma já está me fazendo o sinal e está encerrando mais uma vez. Obrigado e parabéns à turma do 39º ano do curso de Preservação de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que se encerra hoje. Ano que vem, 40 anos, talvez seja o meu último, né? Eu tenho que sair da frente um pouco mais, né? E abrir o caminho para as novas gerações. Nós faremos um grande evento de comemoração desses 40 anos, da importância que esse curso tem no Brasil, na história de vida de tantas pessoas. Muito obrigado, gente. Bom dia para vocês.